Hoje vamos analisar diferentes perspectivas jurídicas sobre o desfecho do tema 1102 do STF, a ADI 2111, e, bom, os impactos práticos na revisão da vida toda. É um tema bem denso e urgente, né? Muito urgente. Tipo, imagina o seguinte cenário. Você joga uma partida inteira seguindo as regras estabelecidas pelo juiz. Mas, no minuto final, ele decide que as regras mudaram desde o início do jogo. Nossa, um pesadelo jurídico, digamos assim. Pois é, exatamente isso que está acontecendo com milhares de aposentados no Brasil hoje. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal validou o direito de incluir contribuições anteriores a 1994 no cálculo da aposentadoria. Só que, em 2024, a Corte mudou de ideia. Deu um giro de 180 graus. Exato. E a divergência central que a gente vai explorar hoje é esta. O esgotamento desse debate e a revogação da suspensão dos processos representam o fim definitivo da revisão ou a análise pendente na ADI 2111 ainda garante a proteção jurídica para os casos em andamento? Bom, a pergunta de $1 milhão, né? É, por aí. E só para estabelecer nosso ponto de partida, eu defendo que a ADI 2111 atua como um escudo de transição fundamental e de confiança legítima, enquanto a visão oposta argumenta que a liberação dos processos pelo STF sinaliza o encerramento prático da questão. Bom, eu vejo a situação por um ângulo bem diferente. A dura realidade prática nos mostra que a janela simplesmente se fechou, sabe? Fechou completamente. Completamente. Quando o STF permitiu o fim do sobrestamento, ou seja, o descongelamento automático daqueles mais de 120 mil processos que estavam parados, isso não foi apenas um detalhe burocrático, sabe? Foi um overruling definitivo. A Corte reverteu seu próprio entendimento e sinalizou claramente que a tese perdeu a validade. E só para completar, a teoria de que há um escudo protetor pendente não se sustenta quando olhamos para a prática forense de hoje, né? Juízes de instâncias inferiores já estão extinguindo as ações imediatamente. Não há proteção quando a realidade impõe sentenças contrárias diárias. Eu entendo o seu ponto, mas, veja bem, precisamos olhar para a própria mecânica das decisões do Supremo para não tirar conclusões precipitadas. Se analisarmos os recursos recentes, os segundos embargos de declaração, vemos uma contradição insustentável. O STF incentivou os segurados a acionarem a justiça ao aprovar a tese lá em 2022, criando o que chamamos de confiança legítima. A verdadeira batalha migrou agora para modulação de efeitos na ADI 2111. E para deixar claro para quem está ouvindo, a modulação de efeitos é tipo um pouso forçado controlado. Como assim? Bom, o STF percebeu que o avião da tese antiga não pode mais voar. Mas a modulação é aquele mecanismo jurídico que garante que os passageiros, que são os processos já ativos, desçam em segurança, com seus direitos preservados antes de a aeronave ser desmontada. Entende? Olha, essa analogia do pouso forçado é bem interessante, mas não me convence quando olhamos para as atitudes recentes da Corte. Não. Não, porque o silêncio do STF sobre manter esses processos suspensos fala muito mais alto que qualquer recurso pendente. Sabe, recusar-se a manter os processos parados enquanto decide a modulação não é uma mera omissão técnica, é uma mensagem institucional clara. Mas isso não gera um caos? Gera, mas o Supremo está priorizando a contenção do impacto fiscal nos cofres públicos, em detrimento da expectativa de direito individual. Focar excessivamente na modulação da ADI 2111 é ignorar a consequência primária de que a integridade da tese foi rompida. E os juízes na ponta da linha entenderão o recado ao arquivar os casos. Aí que tá. A pressa das instâncias inferiores não apaga a liturgia e a responsabilidade do Supremo. Voltando à nossa partida, o juiz mudou as regras, mas se recusa a apitar a pausa para reorganizar o campo. E o resultado é inaceitável, né? É complicado mesmo. Nós temos segurados na exata mesma situação jurídica, pessoas que contribuíram antes de 94 recebendo respostas caóticas. Em uma vara, o caso é arquivado. Em outra, segue em frente. Em alguns absurdos, o aposentado é até multado por tentar recorrer. Sério?
Multado? Sim. Tudo isso ocorre enquanto a ADI 211 ainda aguarda uma deliberação oficial no plenário físico. Por conta de um pedido de destaque válido, os embargos pediam literalmente a manutenção da suspensão para evitar esse caos exato. Bom, o problema é apostar todas as fichas de que o plenário físico vai resgatar esses segurados. Veja bem, os recursos alertavam exatamente sobre esse risco de decisões desiguais pelo país e, mesmo assim, o Supremo tirou a trava de segurança dos 200 mil processos. Quando a Corte devolve esses casos ao andamento normal sem uma modulação pré-definida, ela implicitamente aceita o arquivamento em massa como um dano colateral aceitável. É para encerrar a questão de vez, sabe? É o que nos leva ao conflito central que o nosso ouvinte precisa ponderar. Temos uma colisão direta entre a teoria protetiva da modulação, que, juridicamente falando, continua viva na ADI 2111, e os efeitos punitivos e imediatos do fim da revisão nas instâncias inferiores. Exato. O que está em jogo é muito maior, né? É pensar no que acontece com a segurança jurídica do país quando a Suprema Corte muda de ideia de forma retroativa. Com certeza. E mesmo eu discordando sobre a força desse pouso forçado da modulação que você mencionou, o fato é que a ausência de uma diretriz uniforme de transição por parte do STF criou uma insegurança jurídica profunda e dolorosa para muita gente, né? Profundamente dolorosa. Questionar a estabilidade da própria jurisprudência no Brasil hoje. Sem dúvida, é uma reflexão vital e mostra por que precisamos observar as engrenagens do judiciário por múltiplos ângulos, sabe? Compreendendo as motivações e os impactos reais de cada decisão. Bem por aí. Então, vamos continuar acompanhando se o Supremo finalmente vai organizar esse pouso através da ADI 2111 ou se deixará o sistema lidar sozinho com o impacto. Fica o convite para você que está nos ouvindo continuar explorando essas nuances jurídicas e formando sua própria perspectiva. Obrigada por acompanhar.